Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Mensageiro, Deus enviou seu profeta, seu profeta é. Este som de alarido retumbando está, retumbando está. E as águias de Deus, e as águias de Deus já voando estão, já voando estão. Brana foi seu nome e Deus foi com ele, e Deus foi com ele. E a coluna de fogo sempre lhe seguiu, sempre lhe seguiu. A palavra ele pregou, a palavra ele pregou com fidelidade. Ele respondendo disse-lhes: porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado, porque aquele que tem, se dará, e terá em abundância. Mas aquele que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. Você não pode, não tem como, não tem base alguma, e o próprio bom senso mostra que não há três pessoas distintas na divindade. O que estaríamos ganhando com isso? Incompatibilidade, discriminação, algumas coisas a mais. Mas não resta dúvida. Isso sim compensa. Prestemos atenção, porque isso pode nos ajudar tremendamente. Pensemos o seguinte: uma vez que essa doutrina da Trindade foi elaborada no ano 325 depois de Cristo, ela foi elaborada sob o Papa São Silvestre e confirmada como dogma no ano 381 AD, onde já estavam os apóstolos, bem atrás. Então, isso foi pelo Papa São Damaso, no ano 381, onde a Bíblia cita o nome de Trindade. Não existe. Jesus disse que eles seriam até mortos pelo seu nome. Agora, Trindade é questão de termo, não é? Uma trança de 3 pernas é uma trindade. Lá em Apocalipse, nós encontramos uma trindade. No capítulo 6 de Apocalipse, nós encontramos uma trindade de cores, e que não significa outra coisa senão exatamente o anticristo, falso profeta e a besta. Agora, toda unidade composta de 3 é uma trindade. É uma trindade, não resta dúvida. Uma trindade
não de pessoas distintas, mas uma trindade de ofícios, uma trindade de atributos. Olha, ser onipotente, onisciente, não faria dele Deus ainda. Então Satanás seria também Deus. Ele é Deus do século, mas seria Deus igual a Deus, ao nosso Senhor Jeová. Mas acontece que a trindade de Satanás faz dele exatamente a besta. Anticristo, falso profeta e a besta. Agora, Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. E isso coloca o crente numa situação, numa posição de consciência. Então a serpente não pode enganar, como Paulo disse. Mas eu temo que, como a serpente enganou a Eva, de algum modo a igreja, vocês venham a ser enganados também. Agora o engano viria logo, 3 séculos depois. Preste bem atenção. Essa doutrina, a doutrina da Santíssima Trindade, foi elaborada no ano 325 anos depois de Cristo, sob o Papa São Silvestre. A história não nega, não tem como, a história não falha. E confirmada como dogma no ano 381 AD, que é depois de Cristo, pelo Papa São Damaso. E você percebe realmente que isso na Bíblia Sagrada, junto aos apóstolos, nunca foi tido como doutrina, como dogma, pelo qual eles dessem suas vidas. Porque essa doutrina confirmada, criada pelo Papa São Silvestre, e mais tarde, no ano 381, confirmada como dogma pelo Papa São Damaso, ela causa ira, ela provoca perseguição. Tanto assim que o cavaleiro do cavalo branco, depois de conseguir aquele pacto no Concílio de Nicéia, que foi exatamente 325 anos depois de Cristo, ele trocou de cavalo, ele passou para o cavalo vermelho. Nós temos na história aqui que Santo Agostinho, ele rejeitou receber o Espírito Santo. Ele não quis o Espírito Santo, ele preferiu o dogma da igreja. E foi justamente ali a sua queda. A queda dele foi tão grande, tão terrível, que ele chegou a assinar um documento afirmando que a igreja deveria matar todos os protestantes, todos que não concordassem com ela, em seus princípios, em seus credos e dogmas e em sua política. Não se sujeitasse ao seu domínio político. Então ele assinou um documento para cauterizar a consciência daqueles que deveriam matar, que eles estariam fazendo um serviço para Deus. Sabe, a história não falha. Não sou eu que estou falando. Isso aqui não é uma acusação. Eu posso responder diante de qualquer inquisição também. Porque é a história que responde. E ninguém, não há nenhum teólogo, não há nenhum historiador que nega isso. 68 milhões de cristãos, de pessoas que não concordaram com seus credos, seus dogmas e o seu domínio político, porque foi um político religioso. Ele é chefe de Estado e chefe religioso. É o Estado mais rico do mundo. Então, está aí a coisa. Conforme nós afirmamos, não tem nada contra as pessoas. Há grandes homens lá dentro, homens piedosos, homens de verdade. Eu diria, há muitos fumantes que são muito mais educados do que eu. Mas preste atenção, porque
O que se deve fazer é prestar atenção, discernir por si próprio. Porque isso, não resta dúvida que é de profundo interesse. Em cada era que surgiu uma mensagem, foi uma abertura de um selo. Isso causa distúrbio, porque pega o povo acomodado, estabelecido numa tradição. E por ser uma tradição, então não acha que tem alguma coisa a mais fora daquilo. O maná de ontem apodreceu. Agora Deus faz questão. É o que difere, porque todo mundo está curando, todo mundo está Jesus daqui, Jesus dali, e cantando e fazendo show em nome de Jesus, e rock, e tanta coisa, Jesus, Jesus. Mas tem uma coisa, Deus sempre está lá na frente, com alguma coisa a mais. Você deve entender isso, para o seu próprio bem. Então, o que aconteceu? Sob esse documento de Santo Agostinho, então o inimigo conseguiu que 68 milhões morressem. 68 milhões morreram. Agora, eles pensam que isso está esquecido diante de Deus. É tanto que ele não esqueceu, que ele trouxe o profeta dele para lembrar que é um anjo mensageiro, para mostrar para o mundo que ele não esqueceu da martirologia de Roma, do sangue que foi derramado, porque a terra sofre 3 batismos: da água, que foi o dilúvio, do sangue, que foi de Jesus Cristo lá no Calvário, e dessas fiéis testemunhas, e agora é o fogo. Vai queimar. Só que não vai queimar, não é a noiva de Jesus Cristo, não. Como não afogou Noé e sua família, vai queimar os incrédulos, os que não creram na arca do dia, na visitação do dia, na mensagem do dia. Agora, quem fala isso é São Pedro. É como grande autoridade lá me disse: quando você pregar isso, você mostra na Bíblia. Mostra onde está isso. Mostra onde você arranjou isso para o povo. E é o que nós fazemos. 68 milhões. Bem entendido. Isso só na chamada Santa Inquisição, sob o domínio de um poder político e religioso, sob o domínio de um Papa. A própria Igreja não nega isso. Nós já temos tido conversa com autoridades, ouvido e tudo, eles não negam. Da própria Igreja, não negam que isso é verdade. E não pode negar porque a história não falha. Agora, não, mas ela mudou. Eu me lembro quando criança, eu fui criado, nasci numa cidade por nome de Trindade. Eu me lembro perfeitamente, a gente tinha trauma. Uma vez, na escola, no grupo, o padre foi dar aula religiosa, e eu discordei com ele, ainda criança, meus 8 anos de idade, 9 anos, eu discordei com ele que Maria fosse uma medianeira entre Deus e os homens. Ao discordar, eu disse que a Bíblia, se não me falha a memória, foi isso. A Bíblia eu não sabia muito, minha mãe ensinava, graças a Deus fui criado com a Bíblia na mão, que a Bíblia dizia que só havia um mediador entre Deus e os homens, que esse era Jesus Cristo. E que Maria teve que ser salva, tanto quanto qualquer outro. No pé da cruz e no Pentecostes ela estava lá. Agora, o que aconteceu? A professora me pôs para fora na hora. E o apelido que eles davam para nós era de capeta, de Satanás. Eles queimavam as Bíblias na porta da igreja. Falavam pelos altos-falantes, dizendo que aquilo era do diabo, que esse livro da capa preta era do diabo, era do capeta, que era o termo mais usado. E queimavam montões que os missionários levavam na festa e distribuíam e coisa entre os romeiros. Eles tomavam e queimavam. Isso aconteceu. Mas exatamente quando estava acontecendo esse poder filadelfiano, que Deus levantou os pentecostais,
Ora, isso marcou a cidade. Eu nunca me esqueci daquilo. 2 pastores, uns irmãos pentecostais, foram daqui, de Goiânia, pregar lá. Estavam pregando na praça, a praça pública. Resultado, aqueles 2 pregadores foram postos a pontapés para dentro do ônibus, bateram neles demais. Vê se Deus vai esquecer-se disso. Eu falei lá em Belém com um professor de teologia da faculdade católica. Ele disse, não, mas ela se arrependeu. Eu falei, na Bíblia diz que ela não se arrependeu. Ela disse que ela mudou de máscara. Só isso que aconteceu. Porque se ela se arrepender, ela leva o povo a crer na mensagem do dia. Ela batiza em nome do Senhor Jesus Cristo. Ela volta lá para o Pedro, já que o Pedro foi o primeiro. O Pedro teve sogra. O Pedro não teve ouro, não teve prata. O Pedro foi casado. O Pedro nunca foi em Roma. Quem foi Paulo. Ora, a história não nega. Bom, resultado. Puseram os irmãos pentecostais, aquele povo cheio de poder, simplesinhos, que não podia andar sem chapéu, não podia andar sem um colarinho abotoado, não podia andar sem camisa de manga longa, abotoada também, não podia tomar um refrigerante num bar. É melhor errar o alvo acima do que abaixo, meu irmão pentecostal. Estava tudo bem. Eles foram postos para dentro do ônibus. Agora, quem sabe disso não é só eu. Aquilo traumatizou muitas crianças. O que aconteceu? Eles bateram o pé assim, tirando o pó dos sapatos, né? Dos calçados, das botinas, que eles tinham calçados de botinas, chiadeiras, e vieram embora para Goiânia. Agora veja o poder que acompanhava essa igreja pentecostal. Eis que surge um povo forte, revestido de poder, que não teme nem a morte quem a ele pertencer. Aquelas bandas de música, aquele pandeiro nas esquinas, como diz o profeta falando com eles, irmãos, vamos voltar para as esquinas com o pandeirinho, ganhando as almas. Agora, não dá vontade de crer, de ver isso que Jesus está falando, porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado. Porque aquele que tem, se dará, e terá em abundância, mas aquele que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. Ora, meus ouvintes, até aquilo que tem, é aquela chamada que tiveram, aquele princípio que tiveram. O que tem, quer dizer, aquele que tem uma chamada, que tem uma predestinação, que tem uma chance, que tem uma oportunidade, que tem uma eleição. A este serão acrescentadas estas coisas. Essa revelação do Apocalipse é o que Deus viria acrescentar. Se o diabo pensa que ele tem cartuchos para todas as eras, sabendo ele que ele está usando o último agora, ora, mas Deus também explodiu todos os seus cartuchos? Não, ele veio de era em era, de fé em fé, de glória em glória. É um progresso espiritual. Lutero foi a carroça. Dentro de 70 anos, o homem saiu da carroça e foi na lua. Lutero foi a carroça, foi o broto da lavoura. Foi amaldiçoado, foi excomungado, foi perseguido. Por causa de quê? Por causa da justificação pela fé. Wesley foi um automóvel, não tenha dúvida. Compare isso com a ciência, faça esse paralelo. Os pentecostais, os dons, o avião. Mas agora ultrapassa a barreira do som, do entendimento humano. E quem tem essa eleição, ser-lhe é dado. Você quer saber uma coisa? O genuíno luterano da era de Lutero creria nessa mensagem hoje.
Se eu vivesse no tempo de Lutero, eu seria luterano. Se Lutero vivesse nesta era, ele creria na mensagem. Ele diria, não importa se há um demônio em cada telha de Walsham, eu entrarei lá. Ele diria, Castelo Forte é o meu Deus, é o nosso Deus. Ainda que eu perca todos os bens, mulher, filhos, vocês, meus amigos, me confinaram aqui, me sequestraram, protegendo a minha vida, me trouxeram para esse castelo, mas o Castelo Forte é o nosso Deus. Isso quer dizer, Castelo Forte é a mensagem da hora. Por quê? O tempo não dá mais. Para mim entrar nessa parte aqui, teria que haver mais tempo. Fica tão gostoso. O relógio manda parar e você tem que parar. Mas vamos fixar aqui, olha, não tem nada de política religiosa, de proselitismo. Eu sempre digo, as pessoas me procuram, obreiros já me procuraram. Uma certa feita foram 40, um grupo de 40. Falei, não vem para cá não. A menos que sejam revelados, e por causa de dificuldade com o seu pastor, por causa de coisas que estão acontecendo da sua igreja, aqui também tem. A igreja de Corinto não servia para você, a igreja de Éfeso não servia para você, e o profeta diz assim, respeite o seu pastor, seja ele quem for. Ele disse, Deus respeitou a Moisés, por causa do ofício que estava nele. O profeta mostra isso. Respeite o seu pastor, lá da sua denominação. Nós não estamos aqui para fazer proselitismo, tirar pessoas das igrejas, falando mal, e de casa em casa. Nós não fazemos isso. Nunca fizemos, graças a Deus. Mas uma coisa é certa. Nós consideramos que todos são igreja de Jesus. E o rádio é uma dádiva de Deus. A pessoa muda de estação, desliga, como eu faço. Desliga o televisor, desliga o rádio. Você não está obrigado a ouvir. Então, é uma igreja no ar, é uma visita a cada um que não pode ir na igreja. O Senhor vos ajude, o Senhor vos abençoe. Ele permitindo, nós continuaremos. O Senhor vos abençoe, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Ouvintes, escreva-nos pela caixa postal de número 15.020, 15020, CEP 74.501-970, Goiânia, Goiás. O nosso endereço na internet é www.apalavraoriginal.org.br. Volte a nos ouvir amanhã novamente neste mesmo horário, nesta emissora, se o Senhor nos permitir, com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo.